Os ovos são literalmente um requisito fundamental para a vida, e tudo o que vive no planeta começa como um grupo de células que se replicam dentro dessas estruturas miraculosas. Portanto, se você está pensando em experimentar com seu café da manhã, aqui estão os ovos de pássaros mais únicos do mundo. Galinha Ayam Semani. Os ovos somani são nativos da Indonésia e geralmente são completamente pretos por dentro e por fora, o que significa que seus ovos também podem ser totalmente pretos. Eles são uma raça de galinha criada cruzando a galinha da selva verde e a galinha da selva vermelha, e têm um canto distinto e alto, sendo frequentemente usados em barcos como sirenes. Eles são uma raça rara e não põem muitos ovos, geralmente não mais do que um por semana. Também passam por períodos regulares de não postura, quando podem ficar até 6 meses sem botar nenhum. Seus ovos são muito maiores do que os ovos de galinha comum e podem variar de cor, de um rosa cremoso a um preto mais escuro. Isso ocorre devido a uma mutação genética chamada fibromelanose, que faz com que produzam muito mais melanina do que outras raças e também lhes confere uma textura cremosa, muito procurada na culinária indonésia. Devido à raridade dos ovos somani, eles podem ser até 40 ou 50 vezes mais caros do que um ovo de galinha comum, mas valem a pena experimentar se você tiver a oportunidade. Patos. Os ovos de pato são geralmente cerca de 50% maiores do que os maiores ovos de galinha e podem ter uma variedade de cores, dependendo da raça. Alguns vêm de patos caiuga, por exemplo, que botam ovos de cor cinza claro ou preto, enquanto outros produzem ovos brancos, marrons ou até mesmo ocasionalmente verde claro. As cascas também são muito mais espessas do que você estaria acostumado com um ovo de galinha, o que as torna mais difíceis de quebrar, mas a vantagem disso é que elas têm uma vida útil mais longa. A grande diferença em comparação com os ovos de galinha está no interior. A clara é praticamente transparente, e as gemas ocupam uma grande parte do ovo inteiro e têm um sabor muito mais rico do que as gemas de galinha. Além disso, são muito mais nutritivas e contêm altos níveis de proteína e ácidos graxos ômega 3, sendo a escolha preferida das pessoas que seguem uma dieta paleo e precisam de alimentos mais ricos em gordura. A vantagem dos ovos de pato é que eles podem ser usados em qualquer receita ou da mesma forma que você usa um ovo de galinha, embora você precise experimentar com as quantidades, pois a proporção de gema para a clara é diferente. Muitos chefes preferem trabalhar com eles devido ao seu sabor rico, e você frequentemente os verá nos cardápios de restaurantes de alta classe. Emus. Nos últimos anos eles se tornaram cada vez mais populares como ovos especiais na Austrália, onde há um grande número dessas aves. Eles são cerca de 8 a 10 vezes maiores do que um ovo de galinha típico, com uma proporção de 45% de gema e 55% de clara. De acordo com os produtores, apenas um ovo é suficiente para assar um bolo ou fornecer ovos mexidos para 3 ou 4 pessoas. As gemas são extremamente cremosas, tornando-as incrivelmente deliciosas, e como resultado, estão se tornando muito mais comuns nos cardápios de restaurantes no país como um produto de novidade. Embora a maioria seja produzida por fazendeiros que criam emus para carne, cerca de metade dos ovos são postos sem fertilização, portanto, são vendidos aos consumidores a até 30 vezes o preço de um ovo de galinha. A coisa mais notável à primeira vista, é claro, é sua profunda coloração verde, e é preciso prática e habilidade para quebrá-los sem fraturar a casca na tigela. Não são tão fáceis de encontrar no resto do mundo, mas se você alguma vez encontrar um em uma loja, vale a pena experimentar essa iguaria por si mesmo. Gansos. São muito mais raros do que os de outras espécies, porque eles põem apenas um por dia durante os meses de primavera, e isso é tudo pelo resto do ano. Eles têm até o dobro do tamanho de um ovo de galinha, mas são considerados a melhor escolha se você é fã da gema. Há uma proporção muito maior dela em relação à clara do que você encontraria na maioria dos outros ovos, e a maior quantidade de proteína faz com que a albumina fique bastante firme depois de cozida, enquanto a gema permanece cremosa. O teor de gordura significa que eles estão repletos de sabor e podem ser usados para substituir ovos de galinha em qualquer receita, embora exijam pequenas alterações no método de cozimento antes de estarem prontos para comer.
Os chefes de alta qualidade sempre optam por ovos de ganso quando têm a chance, e gostam especialmente desses ovos para fazer soufflés e omeletes devido à sua textura fofa. O tamanho deles e a disponibilidade na época da Páscoa também os tornam ideais para sessões de arte e artesanato com crianças, como algo para decorar. Galinha da Angola. São uma espécie de ave de caça que geralmente é mantida em pequenos grupos. São particularmente úteis em fazendas como meio de controle de pragas e para dar o alarme se algo estiver errado na propriedade, mas também são valorizados por sua carne e ovos. Os ovos são um pouco menores do que os de galinha e têm uma extremidade pontiaguda. Eles costumam ser marrons ou marrom claro com manchas escuras por toda parte. No entanto, ao contrário das galinhas, eles só botam ovos em determinadas épocas do ano, o que significa que o suprimento não é constante e você nem sempre poderá encontrá-los em sua loja local. Eles têm um sabor bastante semelhante ao que você está acostumado com um ovo de galinha, mas são mais cremosos devido à gema maior, que geralmente é muito mais alaranjada. São ricos em proteínas e contêm muito mais nutrientes do que a maioria das outras variedades de ovos, e como as galinhas de Angola são relativamente fáceis de cuidar, você poderia mantê-las em seu quintal e ter seu próprio suprimento regular. Avestruz. Como você esperaria da maior espécie na Terra, absolutamente enormes. Cada um pesa cerca de 4 quilos e é equivalente a 24 ovos de galinha. Isso, é claro, significa que eles levam muito mais tempo para cozinhar, e para ferver um deles levará cerca de 50 minutos. As cascas também são incrivelmente espessas para suportar seu tamanho, e você não poderá quebrá-las em uma tigela. Na verdade, a maioria das pessoas usa uma furadeira doméstica para obter o conteúdo do ovo. Além do tamanho, o ovo é de outra forma igual a um ovo de galinha e está repleto de vitaminas e nutrientes úteis. No entanto, não comam inteiro sozinho, porque cada um contém surpreendentes 2.000 calorias, o que é a recomendação diária completa para a maioria das pessoas. Cerca de 47% do ovo é proteína e 45% é gordura, o que, se fertilizado, fornece aos filhotes de avestruz tudo o que eles precisam para ficar saudáveis e fortes o suficiente para quebrar a casca. Fazões. São aves de caça populares, e há uma longa história de criação deles para caça, mas eles também produzem ovos incríveis, desde que você seja capaz de encontrá-los. Além de pôr em seus próprios ninhos, os fazões têm o hábito de pôr ovos nos ninhos de outras espécies para enganá-las a cuidar dos ovos como se fossem seus. Portanto, eles são frequentemente encontrados nos ninhos de perdizes e marrecos, e é apenas quando eles eclodem que o engano é revelado. Os ovos são cerca da metade do tamanho de um ovo de galinha, de cor verde-oliva, e na primavera de cada ano eles botam cerca de 10 a 18 ovos ao longo de algumas semanas. A falta de regularidade na postura significa que eles são relativamente raros, mas se você conseguir colocar as mãos em alguns, está prestes a ter uma experiência única. Eles têm um sabor muito rico e são repletos de nutrientes saudáveis. Podem ser usados em praticamente qualquer receita que exija ovos, mas em restaurantes, você geralmente os vê preparados como ovos pochê, como aperitivos, devido ao seu tamanho. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.